Bom dia, meus irmãos, bom dia, bom dia. Bom dia. Graça e paz, amém? Vamos começar o nosso domingo, mais um dia do Senhor, para nós estarmos aqui juntos, meditando sobre as verdades do Senhor, cultuando ao Senhor. É sempre um tempo agradável para nós nos juntarmos aí na presença do nosso Deus. Então nós vamos começar nosso call dominical fazendo mais uma oração, pedindo a bênção de Deus. Em seguida, a gente vai iniciar hoje uma nova série aqui na nossa call dominical. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos começar fazendo uma oração então, pedindo a bênção de Deus aqui entre nós. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Mais um domingo, mais um dia para estarmos juntos, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, meditando sobre as verdades do Senhor. E muito obrigado porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido um Deus presente, o Senhor tem sido um Deus amoroso para conosco. Nós reconhecemos isso, nós te louvamos por isso e nós queremos pedir a tua bênção então, para esse tempo que nós teremos aqui, Deus, que o Senhor esteja usando esse tempo para trabalhar nos nossos corações, trabalhar em nossas vidas, nos ensinar mais sobre o Senhor, que o Senhor esteja aqui presente entre nós nessa manhã. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, hoje a gente vai começar uma série aqui embaixo com o tema Aprofunde. E Aprofunde 1, porque a nossa ideia é fazer essa mesma série também o 2 e o 3. E qual que é a ideia nossa aqui? Nós iremos tratar de alguns temas essenciais da fé cristã e a nossa ideia é transformar essa série em como se fosse uma continuação do curso de novos membros. E aí, o pessoal que está aqui embaixo hoje, novos membros, vocês podem subir, mas os adolescentes eles vão ficar aqui com a gente hoje, porque eu conversei com o pessoal lá da classe dos adolescentes e eles falaram que eles achavam interessante os adolescentes ficarem nos 2 primeiros estudos que a gente vai dar dentro dessa série. Qual que é o nosso propósito com essa série? É que as pessoas que conhecem ao Senhor, que são discípulos de Jesus, eles tenham a sua fé fundamentada, bem fundamentada, e estejam prontos para defender a sua fé. E o que a gente vai tratar nessa primeira parte, o Aprofunde 1? A gente vai falar de alguns fundamentos teológicos, algumas verdades teológicas, doutrinárias sobre o que cremos, e éticas também, que são coisas que, de maneira geral, a nossa cultura vem atacando, e a nossa cultura vem dizendo que não é bem assim. Então a ideia é nós estarmos bem fundamentados e nós também estarmos prontos para defender aquilo que nós acreditamos para qualquer pessoa que perguntar para a gente. E a gente vai tratar hoje então de alguns temas que tem a ver com a Bíblia, com a autoridade da Bíblia, e vocês vão perceber que a gente vai tratar de alguns questionamentos hoje que são muito comuns a gente ouvir por aí à medida que a gente vive. Mas para começar eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, um texto clássico aí quando a gente fala da defesa da nossa fé. 1 Pedro 3,15. Alguém lê para mim aí, por favor. Quem achar pode ler. E aqui Pedro falando para o povo de Deus, e aqui Pedro escreve num contexto de perseguição, de sofrimento, e ele fala o seguinte: santifiquem a Cristo no coração de vocês, e estejam sempre prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Deus nos chama a estarmos prontos para responder aos questionamentos que as pessoas fazem em relação à nossa fé. E, gente, não existe época do mundo onde a gente precisa estar mais pronto do que hoje. Nós vivemos na época da cultura onde cada vez mais as verdades do Senhor têm sido questionadas. E eu não sei se você percebe isso, mas quem caminha com Jesus normalmente é tratado na nossa sociedade como alguém que não estudou direito. Se você acredita em Deus, você é uma coisa meio infantil até. Eu sei que a gente está num contexto de igreja, e num contexto de igreja, todo mundo acredita na Bíblia, todo mundo acredita em Deus, e a gente não tem muitas dúvidas sobre isso. Mas quando a gente sai do contexto da igreja, e vai para o contexto lá do nosso ambiente de trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, principalmente nas gerações mais novas, geração de 30 anos para baixo, quando você fala que você, por exemplo, acredita na Bíblia, isso é assim, absurdo. As pessoas tratam isso como se você fosse burro. Literalmente isso. Quando você defende, por exemplo, a configuração familiar de homem e mulher, isso é considerado na nossa cultura um absurdo. E eu sei que talvez para você que é mais velho, que tem uns, e não tão mais velho assim, né? Mas que tem dos 40 anos para cima, que é da cultura passada, você falar o seguinte: homem com homem, mulher com mulher, gente, isso daí não tem cabimento. Eu sei que você acha isso um absurdo, mas deixa eu te falar uma coisa. Os nossos filhos e os nossos netos, mesmo que eles não acreditem nisso, eles são criados no mundo. Pergunta aí para os adolescentes da nossa igreja, para os jovens da nossa igreja. Isso é tratado na escola, na faculdade, como uma coisa normal. Isso não é escandaloso para eles. E nós precisamos estar prontos para defender o que a gente acredita. E o porquê nós acreditamos no que nós acreditamos. E essa é uma série que a gente vai tratar de algumas questões, tanto para fundamentar a nossa fé,
quanto também por uma questão de nós estarmos prontos para defender a nossa fé. Porque Deus nos chama a isso, a estarmos prontos para responder os questionamentos. Nós somos chamados também para ser sal da terra e luz do mundo, não só defender o que a gente acredita, mas influenciar a nossa cultura com relação às verdades de Deus. Então a gente precisa estar pronto. Uma coisa que a gente não pode fazer, gente, é viver muito isolado no nosso meio evangélico. A gente precisa estar em contato com as pessoas que não servem ao Senhor. E quando a gente está em contato com essas pessoas, as pessoas vão nos questionar. E se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, como é o chamado do Senhor, nós precisamos estar prontos para, inclusive, responder os questionamentos que as pessoas têm. Além disso, por que a gente precisa estar com a nossa fé bem fundamentada? Porque, gente, e aí presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é muito importante. A verdade é que não existe nada mais sólido nesse mundo do que crer no que a palavra de Deus diz. No fim, todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo tem como visão de mundo, olha para o mundo, para a família, etc., a partir de alguma coisa que ela acredita. E a grande questão é a seguinte: se você não acredita no que a Bíblia diz, de alguma forma a visão que você vai ter é uma visão frágil da vida. E por que a gente precisa estar bem fundamentado e estar pronto para responder as pessoas? Porque, gente, não existe nada mais coerente do que as verdades que a palavra de Deus traz. Sabe por quê? Porque é a verdade. A verdade de Deus é a coisa mais coerente que existe. E é por isso que, longe de as crenças da palavra de Deus ser coisas assim que não fazem sentido, pelo contrário, é o que mais faz sentido. E a gente precisa estar pronto para mostrar isso para as pessoas. A gente não precisa ter vergonha de falar o que a gente acredita. A gente não precisa ter vergonha de chegar na nossa faculdade, na nossa escola, e descrever o que nós cremos e mostrando para as pessoas como isso faz todo sentido. E a gente tem que estar pronto para conseguir mostrar isso para as pessoas. E além disso, por que a gente precisa ter uma fé bem fundamentada? Por quê? Para desfrutar da vida plena com Deus, nós precisamos conhecer quem é o Senhor. É muito comum pessoas que até são crentes e vão morrer e vão para o céu, mas vivem uma vida espiritual tão assim mirrada, tão sem graça. Por quê? Porque não tem uma fé bem fundamentada. E então a gente vai tratar nessa série sobre alguns princípios e alguns pontos doutrinários e éticos que nós cremos, com o objetivo então de fundamentar a nossa fé, para que a gente desfrute dessa vida plena com Deus e para que a gente também esteja pronto para responder aos questionamentos que as pessoas fazem para a gente. E o que a gente vai tratar então nessa primeira fase aí, o Aprofunde 1? Nós vamos tratar de alguns pontos teológicos e éticos. Então, questões que nós cremos, pontos doutrinários e também questões éticas da fé cristã, para que a gente então possa desenvolver aí bem a nossa fé. E basicamente a gente vai falar sobre a autoridade das Escrituras, a gente vai falar disso hoje e semana que vem. Depois a gente vai falar das doutrinas da graça e os seus contrapontos com a nossa cultura. E depois a gente vai falar sobre questões éticas com relação a sexo, casamento, divórcio, novo casamento e o que a Bíblia fala, uma visão mais ampla do que a Bíblia fala sobre namoro e assim por diante. Qual que é o objetivo? A gente ter fundamento. Não só para viver isso na nossa vida, mas para estar pronto para defender isso na nossa cultura. E hoje, então, a gente começa a falar sobre a autoridade da Escritura em um mundo cético. Nós vemos em um mundo onde cada um tem a sua verdade. Esse não é o nosso mundo? Cada um acredita no que quiser. E quem sou eu para falar que você está certo e eu estou errado? Ou que eu estou certo e você está errado? O nosso mundo é cético. E ele defende o seguinte: não existe verdade. Cada um acredita no que quer. E nós, como servos do Senhor, nós cremos que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade do Senhor para as nossas vidas. E a pergunta é: como defender a autoridade da Escritura em um mundo cético? É sobre isso que a gente então vai falar hoje. A gente começa a nossa aula falando sobre isso. E, gente, uma vez que Deus é transcendente, ou seja, que Deus está além de nós, e que Deus é o Criador e nós somos criatura, nós nunca poderíamos conhecer a Deus por nós mesmos, a menos que Deus se mostrasse a nós. E nós cremos que Deus fez isso. A Bíblia, o que é a Bíblia? Na visão nossa, e a gente vai falar mais disso semana que vem. É a revelação de Deus. É Deus que a gente não consegue conhecer por nós mesmos, porque Deus está além da gente. Ele resolveu se revelar e usou pessoas para registrar isso para nós. Então o que nós temos em nossas mãos é tudo o que eu preciso saber sobre Deus, tudo que eu preciso saber sobre quem Deus é, o que eu sou, o que Deus deseja de mim, etc., está registrado aqui para mim. A Bíblia é a revelação de Deus para mim, e essa é uma das manifestações da misericórdia de Deus. Deus é bom, e Ele manifestou a graça dEle, revelando a palavra dEle para nós, e isso é manifestação da misericórdia de Deus. E toda a fé cristã se baseia no que nós cremos da Escritura. Tudo que nós cremos, a gente crê a partir do que a Bíblia mostra para a gente. E em um mundo cético, as pessoas questionam muitas coisas da Bíblia. E aí eu quero colocar, o que eu vou fazer hoje? Eu vou tratar de alguns questionamentos que o nosso mundo traz sobre a Bíblia, em um mundo cético, e eu quero mostrar como que a gente responde esses questionamentos, trazendo as verdades do Senhor para nós. E aí, alguns questionamentos, e eu quero
Quem aqui já ouviu esse questionamento? Por exemplo, o que me garante que as histórias que estão escritas na Bíblia não são lendas? A Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas, a Bíblia fala que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e toda a nossa fé, não sei se já parou a pensar nisso, mas toda a nossa fé se baseia nessas verdades. Jesus existiu, Jesus era Deus, Jesus fez milagres, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Toda a nossa fé tem como base essas verdades. O que me garante que essas coisas são verdade de verdade e não são lendas? Quem aqui já ouviu esse questionamento? E eu pergunto para você, como você responderia esse questionamento? Se alguém chegasse para você e falasse o seguinte, olha, o que me garante que as histórias da Bíblia são de verdade mesmo? Que não foi o seguinte, os discípulos, que querendo controlar as pessoas lá, inventaram umas histórias e escreveram lá. E essas são as histórias que a gente tem. O que me garante que não é lenda? Como que você responderia esse questionamento? Tem algumas coisas que a Bíblia fala que acontece hoje. Interessante, pode falar. E, gente, eu sei que, nossa, mas a gente acredita na Bíblia. Eu sei, mas é a gente que acredita na Bíblia. A gente precisa estar pronto para isso. Porque sabe por quê? Senão as pessoas começam a tratar quem é crente como uma pessoa que não estudou direito. Se você estudar, você deixa de ser crente. E isso é o que o mundo pensa. Isso é o que o mundo pensa. Uma pessoa que começa a estudar bastante, ela não vai ser crente. Isso daí é uma coisa infantil. E na verdade, não. Quando a gente começa a olhar, inclusive do ponto de vista científico e etc., nós temos fundamentos para crer no que nós cremos. A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé tem fundamentos. Outro questionamento que as pessoas fazem. Por exemplo, o cânon bíblico. O que é o cânon? É o conjunto dos 66 livros. Quem que escolheu esses 66 livros? Por que esses 66 livros e não outros 66 livros? Isso daí não foi feito, e eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também, por líderes manipuladores que queriam controlar a cabeça das pessoas. Então eles escolheram os livros que falavam aquilo que eles acreditavam e trouxeram e falaram para as pessoas, é nisso daqui que a gente tem que crer. E aí, como você responderia isso? Gente, são questionamentos, e digo mais, os nossos filhos, os nossos netos, eles são bombardeados com esse tipo de coisa na escola e na faculdade. Eu vi uma pesquisa recentemente que 70% dos jovens, quando vão para a faculdade, eles abandonam a fé. E eu não sei se vocês estão acompanhando, acompanham isso, mas nos últimos poucos anos, você teve casos de muitos filhos de pastores e líderes religiosos famosos aí do Brasil, manifestando-se homossexuais, manifestando-se abandonando a fé na juventude. É uma realidade. E a pergunta é, onde que está o nosso fundamento? E eu entendo isso, gente. Por que as pessoas abandonam a fé? Porque elas não estavam bem fundamentadas. E aí quando elas começam a ser questionadas e bombardeadas com o ceticismo desse mundo, elas falam, quer saber de uma coisa? Eles têm razão. E aí? O cânon foi definido por líderes manipuladores, certo ou errado? Aí como é que você responderia isso? E nós cremos nisso. E o que eu quero mostrar hoje aqui, nós temos evidências de que isso é verdade. E você não precisa ser crente para ver essas evidências. A gente vai tratar disso. Mas outros questionamentos que as pessoas fazem. A Bíblia possui um monte de ensino ultrapassado e preconceituoso. Você continua acreditando nesse livro? Gente, eu sei que isso é ofensivo para a gente escutar. Eu falar isso aqui é ofensivo, não é? Mas é o que as pessoas pensam, não é? Quantas pessoas a gente conhece que elas têm dificuldade com visitar uma igreja, por quê? Por causa de um ensino ou outro que a Bíblia traz.
e que ela julga preconceituoso, ultrapassado. Como que você responderia isso? Nossa, mas você continua acreditando que casamento é só entre homem e mulher? Em pleno século XXI? Como você responderia isso? E é verdade. Não, e tá certo. E a gente vai tratar aqui como que a gente responde a isso. Como que a gente lida com isso. E um outro questionamento que eu quero tratar hoje, todos esses questionamentos aí eu quero tratar hoje, vamos ver se eu chego lá. Mas uma coisa que eu falo, mais dois questionamentos na verdade, eu acho que eu não vou conseguir até o final não, mas o que garante que a Bíblia não foi alterada com o tempo? Esse é um outro questionamento que a gente faz. Esse livro aqui tem, desde que Gênesis começou a ser escrito, 3.500 anos. O que garante que ninguém alterou no meio do caminho? E um outro questionamento, esse daqui eu já ouvi bastante também, olha, a Bíblia, cada um fala uma coisa sobre a Bíblia, cada um tem sua interpretação. Como é que eu sei quem está certo e quem está errado? Beleza, a Bíblia está aí, é um livro legal, interessante, etc. Mas cada um fala uma coisa, cada um tem sua interpretação, como é que... Então eu quero tratar desses questionamentos aqui hoje, embora esses não sejam questionamentos, que eu sei que provavelmente ninguém aqui tem esses questionamentos. Ninguém que está aqui olha e faz qualquer tipo desses questionamentos. Mas as pessoas com quem nós convivemos fazem. E se nós queremos ser relevantes na nossa sociedade, e mais do que isso, os seus filhos estão sendo questionados com isso. Os nossos netos estão sendo questionados com isso daqui. É um mundo novo, é um mundo diferente com novos desafios. E nós, só que o texto de 1 Pedro continua atual, nós precisamos estar prontos para dar a razão da nossa fé. Para que quando as pessoas se levantem, eu falo, não, mas olha isso. Não, mas olha isso. E por isso que então eu vou tratar desses questionamentos aqui hoje. Primeira pergunta, que é comum as pessoas fazerem. A Bíblia é historicamente confiável? O que nos garante que as histórias que estão ali registradas não são lendas? E gente, isso daqui é muito comum as pessoas falarem isso. Em especial os evangelhos foram alterados pela igreja e foram histórias inventadas pelos discípulos com o objetivo de manipular as pessoas e, enfim, prender as pessoas dentro da visão delas. Isso daqui é uma coisa tão comum na nossa cultura. Quem aqui lembra daquele filme? Foi um livro famoso e aí depois eles fizeram o filme do Código da Vinci. Lembra disso? Lá para os idos de 2005, 2008, não lembro direito, mas foi mais ou menos nessa época aí. Você lembra disso? E eu não sei se você se lembra do filme, mas no filme eles retratavam Jesus como um grande mestre, que de fato existiu, que de fato etc. Mas ele não era Deus, ele era um homem, um grande homem, mas somente um homem. E aí, então, depois que ele morreu, os discípulos inventaram algumas histórias divinizando Jesus, com o objetivo, então, de criar uma nova religião. E o Código da Vinci trata isso. Quem aqui já viu reportagem no Discovery Channel, Discovery History, com o tema assim, ó, o Jesus histórico? Já ouviram isso? Já ouviram essa frase? Em busca do Jesus histórico, desvendando o Jesus histórico. Por trás disso está a seguinte ideia. Existe o Jesus que existiu, que foi o homem que viveu lá, o judeu e etc. E existe o Jesus que foi inventado depois pelos apóstolos. O Jesus da religião cristã. Jesus existiu. Mas depois que Jesus existiu, os apóstolos de Jesus inventaram várias histórias a partir da vida de Jesus, com o objetivo de criar uma nova religião e controlar a cabeça das pessoas. E por trás da ideia do Jesus histórico é o seguinte, a gente quer descobrir quem é o Jesus de verdade, o Jesus que viveu, o Jesus da história, não o Jesus que eles inventaram. Por trás dessas reportagens que a gente vê aí às vezes, e a gente acha até legal, está um questionamento de que as histórias bíblicas não são verdadeiras, são invenções. E existe o Jesus, que é o Jesus que de fato existiu, e a gente tem que ir atrás desse Jesus. E gente, mais uma vez, pessoas à nossa volta acreditam nisso, questionam isso. E creem que Jesus existiu, mas não é tudo isso que vocês falam. E a pergunta é a seguinte, as histórias, e a Bíblia é historicamente confiável? E aqui eu vou trazer alguns argumentos, coisa rápida, porque a gente não consegue aprofundar muita coisa. Mas, com toda certeza sim. E aí alguns argumentos que a gente pode dar. Primeiro, o relato feito pelos evangelhos foi feito pouco tempo. As histórias que a gente tem de Jesus, as cartas de Paulo, todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos no máximo 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus.
Isso significa assim, os evangelhos no máximo 60 anos e as cartas de Paulo, mais ou menos, no máximo 25 anos depois da morte de Jesus. E o que isso significa? Significa que as pessoas que viveram os relatos que estavam no evangelho estavam vivas quando os evangelhos foram escritos. Eles não escreveram um livro assim, ó, Jesus morreu, ressuscitou, 200 anos depois eles contaram quem foi Jesus. Não, Jesus morreu, ressuscitou, 30 anos depois, 40 anos depois, eles escreveram como foi a vida de Jesus e tinha um monte de gente que viveu junto com Jesus que estava viva ainda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conhecer uma pessoa que viveu há 40 anos atrás e alguém escrevesse um relato, inventando um monte de coisa sobre essa pessoa que você conheceu, o que você faria? Você ia se levantar e falar, não, isso ia fazer as pessoas darem risada. Se você contasse uma história sobre uma pessoa que todo mundo que está ali conviveu com essa pessoa. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver nos evangelhos e tudo mais, que Jesus viveu com multidões de pessoas. Muitas pessoas viram Jesus, testemunharam inclusive os relatos de Jesus, e não só as pessoas que viveram com Jesus estavam vivas, mas inclusive os opositores de Jesus, as pessoas que mataram Jesus, estavam vivas quando os evangelhos foram escritos. Isso significa o seguinte, se fosse mentira, todo mundo ia... percebe o seguinte, se essas histórias fossem mentira, elas não iam fazer sucesso. Elas iam cair... elas não se tornar populares, mas elas iam, na verdade, serem motivo de chacota de todo mundo. Eu conheci esse homem aí, ele não foi nada disso. Mas as pessoas que conviveram com Jesus, elas viveram enquanto os livros do Novo Testamento foram escritos, e todas elas não contestaram, mas reafirmaram a veracidade dos relatos. Isso é uma prova de que, olha, esses livros não podem ser mentira. Senão eles seriam desmentidos ali na primeira geração mesmo e não ia para frente. Mas não é o caso. Além disso, um segundo argumento que a gente pode usar é que, gente, todos os discípulos de Jesus morreram por pregar o evangelho e pregar as histórias de Jesus. O único discípulo que não morreu de morte matada, quem que foi? Vocês lembram? João. Mas morreu preso, morreu sofrendo e etc. Agora fala uma coisa para mim. Se você tivesse inventado uma história, você morreria para sustentar essa história? Se os discípulos tivessem inventado que Jesus fez tudo o que fez, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, você acha que eles morreriam? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você acha que ele morreria para defender isso? Só tem uma explicação. Era verdade. E eles, como Pedro diz em Atos, por exemplo, a gente não pode deixar de testemunhar o que a gente viu e ouviu. Pode falar, Terezinha. Só que, bom questionamento, só que qual que é a diferença? Embora seja mentira, eles creem que é verdade. E os discípulos, eles estão testemunhando o seguinte, Jesus morreu e ressuscitou, a gente viu Jesus ressurreto. É um fato. Então é um pouco diferente, porque é o seguinte, os muçulmanos, eles acreditam, e para eles aquilo é verdade. Embora a gente sabe que não é verdade, para eles, só que eles não estão morrendo por algo que eles viram com os próprios olhos. Eles estão morrendo por algo que eles acreditaram porque foi passado para eles. Agora os discípulos não. Eles estão morrendo por algo que eles viram. Agora, se eles não tivessem visto, eles não teriam morrido por isso. Eles não teriam morrido dizendo, não, eu vi Jesus ressuscitado. Eu vi, ele é Deus. Não tem como eu negar. Então, é diferente porque eles estão relatando algo que eles vivenciaram e eles morreram testemunhando e sustentando aquilo que eles vivenciaram. Por isso é um pouquinho diferente. Pode falar, Fábio. Uma boa colocação.
Eu vi lá no. Tá tendo esse negócio lá do Hamas e dos judeus lá, né? O líder do Hamas tá lá no Irã dando entrevista. Ele não tá lá na faixa de Gaza, né? Mas enfim, mas boa colocação. Agora os apóstolos não, ele tá falando o seguinte: nós vimos, e isso é verdade, a gente está disposto a morrer por isso. Então, se fosse mentira, os caras não estavam com essa disposição. E percebe, a gente está aqui usando argumentos que tem a ver com, não com a Bíblia, mas são argumentos e evidências que a gente tem fora da Bíblia para dizer, olha, é verdade o que está aqui. Além disso, uma outra coisa que a gente poderia dizer é que, gente, o conteúdo do evangelho, dos evangelhos, são tão impopulares que é o seguinte: se alguém tivesse escrevendo uma história para convencer as pessoas e controlar as pessoas, eles tinham escrito outra coisa. A gente pode colocar várias. Quem que em sã consciência inventaria uma religião que o líder da religião morreu crucificado? Na época, morrer crucificado todas as pessoas desconfiariam de Jesus. Porque era a pior coisa que podia. Era a morte do pior criminoso. Se os discípulos quisessem inventar uma religião para eles dominarem o mundo, eles não relatariam como eles eram fracos. A gente lê os evangelhos, quantas vezes eles falam mal deles mesmos. Eles relatam as fraquezas deles mesmos. Pedro negou Jesus, e ele coloca isso, e está lá nos evangelhos. Os discípulos todos abandonaram Jesus quando ele foi crucificado. Eles ficavam lutando por poder. Se isso não fosse verdade, e se fosse uma história inventada, eles inventariam uma história melhor, né? Então a ideia é que o negócio é tão impopular, e é tão assim, não faz sentido isso ser inventado. Quer ver um outro exemplo bom para a gente dar disso? Quando Jesus ressuscitou, de acordo com os evangelhos, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? As mulheres. Você sabia que na época, o testemunho da mulher não era válido num tribunal? Se tivesse acontecido alguma coisa, e você tinha ido para um tribunal, e as testemunhas que você tinha eram mulheres, não contava. Se os discípulos fossem inventar uma história, eles colocariam que a ressurreição de Jesus foi testemunhada, antes de tudo, por mulheres? Não. Então tudo isso são evidências de que, se fosse para inventar uma história, eles teriam inventado outra história. Essa é a ideia. E mais uma coisa que a gente poderia colocar, e mais um argumento: os achados arqueológicos. A gente tem vários, a arqueologia avançou muito nos últimos 100 anos, e todas as histórias, todos os detalhes, a Bíblia é um livro de história também, que traz muitos detalhes geográficos, históricos, entre outras coisas. E todos os achados arqueológicos que a gente tem, eles sempre confirmam as informações históricas e geográficas que a Bíblia traz. Você não tem nada na arqueologia que comprova historicamente ou geograficamente algum dado errado da Bíblia. Isso é, mais uma vez, uma evidência. Tem William Albright, esse é um dos grandes arqueólogos do século passado, e ele diz o seguinte: uma descoberta após a outra tem confirmado a exatidão dos incontáveis detalhes e tem feito com que a Bíblia receba um reconhecimento cada vez maior como fonte histórica. Cada vez que a arqueologia avança mais, a gente percebe o seguinte: nossa, de fato a gente pode confiar no que a Bíblia fala, porque as informações históricas e geográficas que ali estão são boas e são exatas. Então, tudo isso, o que eu estou querendo trazer aqui é evidências, fora da Bíblia, de que, olha, não é infantilidade você crer nesse livro. Pelo contrário, você tem várias evidências de que, de fato, o que está aqui é verdade. São histórias verdadeiras. E você tem vários exemplos e várias evidências. Mesmo se você é um cético, você não tem como negar os fatos. E aqui tem alguns fatos que evidenciam como a Bíblia ela é historicamente correta. Essa é a ideia. Pode falar, minha irmã. E, e, a- gente, e é o que tem acontecido com as novas gerações. Como elas crescem sem fundamento, quando elas começam a ser questionadas, ela cai. Porque aí ela assiste um filme, não se enganem. Se o seu filho for estudar numa escola, principalmente se for numa faculdade pública, ele vai ser questionado e ensinado que crer nas coisas de Deus é tão criancice,
É tão infantil essas crenças são tão infantis. Ele vai ser ridicularizado. E se ele não tiver um fundamento, ele vai começar a ouvir isso e vai falar, Então, a Bíblia, ela é um relato historicamente confiável. E a gente tem evidências disso. E isso daqui é um tipo de coisa para você conversar com uma pessoa que é cética em relação à Bíblia. E mostrar para ela, olha, você pode não acreditar no que está aqui, mas não tem como você negar esses fatos. Essa é a ideia. Posso para frente? Vamos lá. Outro questionamento que as pessoas fazem é se o cânon não foi definido só por alguns líderes manipuladores. Os 66 livros que a gente tem na Bíblia, quem escolheu esses 66 livros? E a resposta, e eu vou passar por isso rápido, é que na verdade não foi a igreja que escolheu quais livros elas iam crer ou quais livros ela creria ou não creria. Pelo contrário, desde o princípio os livros foram dados por Deus à igreja e foram inspirados desde o princípio e na verdade não é a igreja que formou a Bíblia, mas é a Bíblia que formou a igreja. É o contrário. Deus então foi usando homens para trazer esses livros para nós, como a irmã disse, inspirados por Deus. E esses homens então foram trazendo essa palavra do Senhor para nós e algumas coisas importantes para dizer sobre isso. Eu não sei se você sabe disso, mas no século I não tinha nenhuma discussão sobre quais são os livros bíblicos. Eram os livros que a gente tem aqui. E essa não era uma discussão porque isso era muito óbvio. Isso começou a ser questionado lá para o século II, III, IV, porque começaram a aparecer muitos outros livros, muitos outros evangelhos. Aí tinha o evangelho de não sei o quê, o evangelho de Bartolomeu, o evangelho... E aí começaram a aparecer vários outros livros. E aí foi-se necessário então sentar e falar assim, não, peraí, os livros corretos mesmos são esses daqui. E esse martelo foi sendo batido no decorrer da história, mas quando a gente... O primeiro documento que a gente tem com a lista dos livros que a gente tem hoje está em 367 com Atanásio e depois a gente tem em 393 um sínodo que foi feito lá na cidade de Hipona que comprovam e traz a lista desses livros. Mas aqui, gente, eu só quero trazer 3 coisas importantes sobre quais foram os critérios. Por que são esses 66 livros e não outros? Quais foram os critérios que foram sendo usados no decorrer da história ou no começo da história para fechar o cânon e os 66 livros que a gente tem? E 3 coisas bem rápidas. Primeiro, todos os livros bíblicos, e isso daqui é o critério principal, eles foram escritos por pessoas que tinham autoridade como profetas do Senhor, para aqueles que são do Antigo Testamento, ou apóstolo, autoridade apostólica, aqueles que são do Novo Testamento. Embora nem todos os livros do Novo Testamento tenham sido escritos por apóstolos, todos eles foram chancelados pelos apóstolos e foram feitos a partir do relato de apóstolos. Então a gente tem, por exemplo, o Evangelho de Lucas com o livro de Atos. Lucas não era um apóstolo, Lucas era um médico que se converteu e foi discipulado por Paulo. Mas esses livros foram escritos muito a partir do relato do próprio Paulo, e o próprio Paulo chancelou esses livros como livros, então, que era do Senhor para a igreja. Então, qual o critério que a gente usava? Olha, todos os livros, qual que é o critério principal? Eles foram escritos por homens que o próprio Deus escolheu e o próprio Deus confirmou como sendo homens dele. Eu não sei se você sabe disso, mas os apóstolos, eles foram chamados principalmente para escrever a Bíblia. Qual que era a principal função dos apóstolos? Era serem aqueles que iam registrar as verdades do Novo Testamento para nós. E é por isso que a gente brinca, mas não existe mais apóstolo hoje em dia, não é brincadeira isso, é verdade. Não existe apóstolo hoje em dia. Porque aqueles que Deus levantou para escrever e para trazer os fundamentos da igreja, Deus já levantou, eles já escreveram, já está aqui para a gente e acabou. O Nicodemos que brinca, que fala assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Já foi. Não tem mais apóstolo hoje em dia. Porque ninguém mais tem essa autoridade dada por Deus. Então, por que esses livros e não outros? Porque esses livros foram escritos por homens, usados pelo próprio Deus, e que tinham essa autoridade dada pelo Senhor, e Deus confirmou essa autoridade deles, usando eles para fazer muitos milagres e muitos sinais e etc. no decorrer dos anos, mostrando que eles eram homens de Deus. Além disso, todos esses livros que nós temos na Bíblia, desde o começo, desde que eles foram escritos, eles foram recebidos pela igreja como palavra de Deus. Não são livros que assim, eles receberam, eles liam lá e falaram, interessante esse livro aqui, e 200 anos depois falam, não, vamos colocar ele como palavra de Deus. Não, desde o começo, esses livros foram todos recebidos pela igreja como, isso daqui vem de Deus para nós. São livros do Senhor. É a autoridade do Senhor, são inspirados por Deus para nós. Então, desde o começo, não é assim que depois a igreja escolheu o livro. Não, desde o começo, esses livros já foram recebidos dessa forma pela igreja. E um outro critério é que, e quando a gente pega todos os livros que a gente tem no Novo Testamento, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles estão em harmonia entre eles. O conteúdo deles não destoa. Por que isso? Porque embora a gente tenha 66 livros, o autor, em última instância, é um só. Por isso que
todos eles estão em harmonia e vão tratar dentro da visão mais ampla do mesmo assunto, tendo a mesma visão do começo ao fim, porque o autor é um só. Então, aqui estão alguns critérios que a gente pode usar, e a gente pode dizer, olha, não foi a igreja que escolheu esses livros depois de um tempo, não. Desde o começo a igreja recebeu isso crendo que era a palavra de Deus para nós. O cânon não foi definido por alguns líderes, mas pelo próprio Senhor que entregou o cânon para a igreja, evidenciando a inspiração desses livros desde o princípio. Bom, esse é o segundo argumento, está respondido. Terceira coisa que eu queria falar hoje, e vamos para frente. A Bíblia tem ensinos retrógrados e inaceitáveis. A Bíblia precisa ser atualizada. E infelizmente tem até pastor falando isso hoje em dia. Os irmãos sabem disso. Mas, olha, a Bíblia tem muitos ensinos que já passou, né? A gente está em pleno século XXI, como é que a gente vai continuar acreditando em determinadas coisas? Ela precisa ser atualizada e sair da cultura da época, enfim. Essa é um outro argumento que as pessoas usam hoje em dia. E qual que é o pressuposto que está por trás desse argumento? É o pressuposto de que é o seguinte: nós vivemos em uma época onde a humanidade avançou tanto e progrediu tanto, que agora nós chegamos à verdade. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabe por que é chamado de progressismo o progressismo? Porque a ideia é que agora sim nós progredimos, entendeu? Antes nós estávamos com muita coisa para descobrir ainda. Mas agora nós progredimos e chegamos à época da história que agora sim nós temos a verdade. Então, esse questionamento parte da ideia de que nós vivemos na época e na cultura que agora sim, a gente chegou à verdade. E 3 ensinos, gente, que são muito ofensivos para a nossa cultura. Definição de casamento e gênero. Qual que é o ensino bíblico de casamento e gênero? Deus criou homem e mulher, certo? Certo ou não? Ninguém tem dúvida quanto a isso? Mas e a pessoa que se sente... É um homem que se sente num... Eu nasci com um corpo de homem, mas eu me sinto uma mulher. Essa é a nossa cultura, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a definição bíblica de gênero é... A gente vai para Gênesis 1. E Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. É muito claro isso na Bíblia. E além disso, definição de casamento na Bíblia é homem e mulher. É um homem, uma mulher, os dois se juntam e formam família. Essa é a visão bíblica, certo? Isso é muito ofensivo para a nossa cultura. Além disso, quer ver um outro ensino que é muito ofensivo para a nossa cultura? O ensino bíblico de como é que funciona a configuração familiar. É homem e mulher, e dentro do casamento, o homem é colocado como líder, e a mulher como auxiliadora idônea, e eles têm responsabilidades ali, cada um tem um papel a desempenhar dentro do casamento, e cada um tem um papel a desempenhar na vida dos filhos também. Esse é um ensino bíblico, certo? Extremamente ofensivo também para a nossa cultura. É ou não é? Um outro ensino bíblico que é muito ofensivo para a nossa cultura é a ideia de que tudo que é diferente do que a Bíblia diz está errado. Isso não é ofensivo? Cada um tem sua verdade. O que é verdade para mim não é necessariamente verdade para você, certo? Ou errado? Certo? Aqui eu coloquei 3 ensinos, mas a gente poderia colocar outros ensinos que a Bíblia traz que são ofensivos para a nossa cultura. E quanto a isso, eu quero fazer 5 comentários rápidos. Primeiro comentário: normalmente, as pessoas que criticam os ensinos bíblicos, elas não têm entendimento, elas não leem de fato a Bíblia. E elas não entendem de fato o que a Bíblia diz e qual é o ensino bíblico mais amplo sobre aquele assunto. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente falou aqui de casamento, o homem como líder do casamento e a esposa como tendo que se submeter ao marido, certo? Esse é o ensino bíblico. Mas o ensino bíblico completo é o seguinte: é verdade, o homem é o líder, só que ele deve usar essa autoridade não para dominar sobre a esposa, mas para servir a sua esposa e, se preciso, morrer por ela. Esse é o ensino bíblico amplo. E aí eu pergunto aqui para as mulheres aqui presentes: que mulher não gostaria de se submeter a um homem que está disposto a morrer para servi-la? Só que normalmente a nossa cultura ela não lê a Bíblia. Então o entendimento dela é muito pequeno, é muito assim estreito, é muito míope com relação às verdades de Deus. É verdade que a Bíblia ensina, por exemplo, essa questão da configuração homem e mulher. Mas a Bíblia também diz o seguinte: se você não acredita nisso, a gente vai te amar e te respeitar. A gente não vai querer te matar. Porque a nossa cultura vai dizer isso, né?
Os cristãos, homofobia, pregam ódio. Não, ninguém prega isso. Pelo contrário, na história não tem nenhuma instituição que amou e ajudou mais os desprezados do que a igreja. Essa é a verdade. Então a verdade é que as pessoas questionam os ensinos bíblicos com uma visão muito pequena do que são os ensinos bíblicos. Eu já tive a experiência, algumas vezes, de sentar com pessoas que tinham preconceitos com relação a algumas questões da Bíblia, e à medida que a gente vai estudando e explicando o que a Bíblia fala de uma maneira mais ampla, a pessoa fala, nossa, eu não sabia, nossa, e aí a pessoa vai tendo uma visão mais ampla e daqui a pouco ela está maravilhada com as coisas que a Bíblia ensina. Porque, de fato, é uma visão muito mais ampla, muito maior, muito mais profunda do que qualquer coisa que a nossa cultura acredita. Pode falar. Na maioria das vezes, as pessoas pensam que a visão bíblica é uma visão machista. Que está dizendo o seguinte, o homem pode bater na mulher, pode fazer o que quiser e a mulher tem que ficar quieta. E não é isso. A Bíblia não prega a opressão da mulher, muito longe disso. A Bíblia prega que o homem tem que morrer por ela. Tem que amá-la a ponto de morrer por ela. Então, e boa colocação, as pessoas, elas é falta de entendimento, é falta de conhecimento mesmo. E aí elas têm uma visão da Bíblia que na verdade não é a visão que a Bíblia traz. Pode falar, Fábio. E é uma visão muito míope das verdades da palavra de Deus. Uma outra coisa que eu diria com relação a esse argumento, que está ultrapassado, é que, gente, considerar os ensinos bíblicos ultrapassados é uma postura, na verdade, muito orgulhosa, intolerante e tola. Por quê? Orgulhosa, primeiro, porque a gente considera o seguinte, o que eu penso está certo. Então é o seguinte, se está escrito na Bíblia, está errado, porque quem que está certo? É o que eu penso. A nossa cultura é a verdade. Só que isso é uma postura muito tola, sabe por quê? Algumas coisas que, os irmãos mais velhos aqui, algumas coisas que a gente acreditava há 50 anos atrás, hoje a gente olha e fala, nossa, que absurdo. É verdade ou não é? Alguns valores que a nossa cultura tinha de 50 anos atrás, você acha que daqui 50 anos não vai acontecer a mesma coisa? Então a gente considerar o seguinte, não, o que a cultura pensa hoje é o que está certo, isso é muito tolo. Porque a cultura muda. Na verdade, é assim que as pessoas do nosso tempo pensam. Mas, o que isso significa? Nada. Daqui a pouco elas pensam diferente. Esse é o nosso mundo. Vou dar um exemplo bobo. Antigamente, quem é mais antigo aqui sabe. Antigamente, uma pessoa que entrava numa empresa e trabalhava a vida inteira numa empresa, isso era assim, isso era o que todo mundo queria. Construir uma carreira na mesma empresa a vida inteira. E ela vai crescendo junto com a empresa, essa visão. Hoje em dia, uma pessoa que fica na mesma empresa muito tempo, ela é acomodada. Não está querendo coisa nova. É assim ou não é, gente? A não ser que você está na mesma empresa e você está assim, dentro da empresa você está em movimento. Beleza. Mas senão você está acomodado. Mudou. É uma visão de trabalho que mudou. Você acha que daqui 50 anos não vai estar tudo diferente de novo? E aí a gente olhar para dizer o seguinte, os ensinos bíblicos estão ultrapassados porque é diferente do que a nossa cultura pensa, isso é muito orgulhoso e muito tolo. Porque daqui a 50 anos as pessoas vão pensar outra coisa. Espera aí, rapidinho, a irmã Ivete queria falar. Pode falar, Ivete. A cultura muda. E é importante dizer isso, porque é o seguinte, essa visão de que, e jovens, adolescentes, é importante vocês entenderem isso, porque é o seguinte, as pessoas apresentam o que a gente pensa, esse negócio até de gênero, casamento, etc., como se agora a gente tem a verdade, daqui 50 anos estão pensando diferente.
A gente não pode fundamentar o que nós acreditamos no que a cultura está pensando. Isso é frágil, isso é mutável e isso é intolerante também. A nossa cultura prega tanto a intolerância. Você tem que ser tolerante, você tem que respeitar, mas se você pensar que casamento é homem e mulher, aí não tem que respeitar você, né? É assim, ó, eu te respeito desde que você acredite em tudo que eu acredito. Senão, não há respeito para você. Então isso é muito intolerante, isso é muito orgulhoso e muito tolo. Porque a cultura muda. Daqui a pouco a galera está pensando diferente. Irmã Maria Marta queria falar? E mas, porque a cultura... Quer ver, ó, aqueles que são mais velhos aqui, da década de 60, 70. Você lembra o movimento hippie? Nossa, era super na moda, né? Hoje em dia é cafona. E inclusive a palavra cafona é cafona. O mundo muda. E a gente ficar apegado ao que a cultura está pensando hoje, isso é muito frágil. Isso é muito frágil. Pode falar, minha irmã. Tudo muda. E é importante falar aí, gente, ó, para aqueles que estão aqui que são mais novos, adolescentes, jovens, deixa eu te falar uma coisa. Não pense do jeito que todo mundo pensa hoje. Porque um dia você vai ficar velho, você também vai ser ultrapassado. E se você fundamentar e tomar decisões com base no que a galera pensa hoje, isso é muito frágil, você vai tomar decisões tolas. Por isso a gente tem que voltar para aquilo que tem autoridade, para aquilo que de fato é sólido e tem sobrevivido no decorrer dos anos, que é a palavra do nosso Deus. Pode falar, Fer. Uhum. Boa colocação, porque assim, eu sei que quando a gente está novo e quando o mundo fala as coisas, parece ser, nossa, faz todo sentido, mas só parece. Se você aprofundar um pouquinho, você vai ver que não faz sentido. Eu vou colocar algumas coisas aqui, vai ter um slide que eu vou colocar, mas como não faz sentido algumas coisas? Mas já vou chegar lá, como é incoerente. Mas, outra coisa que eu queria falar, outro argumento sobre esse ponto. Uma vez que o coração humano é corrupto, e a cultura, majoritária, é definida por homens e mulheres que não temem o Senhor, é natural que os ensinos bíblicos sejam considerados culturalmente inaceitáveis. O que eu estou querendo dizer aqui? Quem faz a cultura, gente? Os homens, certo? E a maioria dos homens não temem ao Senhor, certo? Logo, a cultura ela sempre vai ser, a cultura principal, a cultura que domina o mundo, ela sempre vai ser em desacordo com a palavra de Deus. Porque o coração do homem tende ao pecado. Então é natural. E isso daqui não é hoje. É há 50 anos atrás, é 100 anos atrás, é 200 anos atrás, é 500 anos atrás, é 1000 anos atrás. A Bíblia sempre foi inaceitável para a cultura.
de maneiras diferentes no decorrer dos anos. Mas não pense que assim, não, hoje está ultrapassado. As pessoas também pensavam isso há 1000 anos atrás. Quando Lutero veio e começou a Reforma Protestante, ele mesmo diz que ele estava restaurando e fazendo renascer a verdade que tinha sido esquecida, porque a Igreja Católica foi considerando que assim, não, isso daí é legal, mas passou, tem coisa nova. E Lutero falou, não, tem coisa nova não, é isso daqui. O que eu estou querendo dizer? Uma vez que a cultura é fruto do coração humano, e nós somos pecadores por essência, é natural que toda cultura, ela sempre, a palavra de Deus sempre seja estranha, sempre seja assim ofensiva para toda a cultura. Vai ser diferente no decorrer dos anos. A gente pode falar da cultura, nossa, você tem essa questão do movimento feminista e tal, mas no passado a gente pode dizer o seguinte, você falar no passado para um marido, que ele tinha que amar a esposa dele, ele era o líder, é verdade, mas você tem que amar a sua esposa, abrir mão das suas vontades e servi-la e morrer por ela se for preciso. Isso era inaceitável há 100 anos atrás. Isso também não era assim que as pessoas pensavam. A cultura vai mudando, mas sempre de um jeito diferente, contrário à palavra de Deus. Então é importante a gente ter essa visão de que assim, não é que a Bíblia agora é muito ofensiva para a nossa cultura. Sempre foi para todas as culturas. Porque a cultura é fruto do coração humano que é pecador. Dona Miri queria falar? Além disso, se eu não aceito conceitos e ensinos diferentes do que eu penso, eu jamais conseguirei me relacionar pessoalmente com Deus. Não sei se é para eu pensar nisso, mas se eu só acredito em Deus, se Ele concordar com tudo que eu falo, eu não estou me relacionando com Deus, eu estou me relacionando com alguém que eu inventei. Porque até num casamento, para a gente se relacionar, eu preciso aceitar que a pessoa pensa diferente de mim, né? Eu preciso me adaptar. E eu não sei se você percebe isso, mas a nossa cultura está criando vários deuses por aí. Tem anunciado Jesus de acordo com o que as pessoas pensam. Para eu me relacionar com o Deus verdadeiro, eu tenho que aceitar que Ele pensa diferente de mim. E na verdade não é para relacionar com Deus, é para relacionar com qualquer pessoa. A pessoa pensa diferente, eu preciso me moldar a isso. Só que no caso de Deus, como Ele é a autoridade, eu me moldo e eu me submeto a Ele. E uma última coisa que eu queria falar é que quando nós avaliamos os ensinos bíblicos, gente, a partir da lógica e da filosofia, não é nem a partir da Bíblia, mas a partir da lógica e da filosofia, eles fazem muito mais sentido do que qualquer outra coisa. Vou dar alguns exemplos. A nossa cultura vai dizer que homem com homem está tudo certo, certo? É o que a nossa cultura diz. Mulher com mulher está tudo certo. É o que a nossa cultura diz. Gente, se a gente avaliar isso logicamente, é antinatural. Tanto que, se todo mundo virasse homossexual, o que aconteceria com a humanidade? Acabaria. Já para pensar nisso, um casal homossexual, eles acabam ali. Se fosse uma coisa natural, qualquer coisa saudável, ela continua. Uma ovelhinha saudável, ela se reproduz. Quando você tem uma coisa que não se reproduz, isso é doente. Isso não está normal. Uma árvore que não dá fruto, não está normal. Qualquer coisa saudável e normal, ela se reproduz. Então, se a gente fosse avaliar, não a partir do sentimento, mas a partir da lógica, o relacionamento entre dois iguais, logicamente, a gente percebe que não é natural, não é saudável. Eu sei que se você falar isso na sua escola, mas porque as pessoas avaliam as coisas muito mais a partir dos sentimentos do que a partir da lógica. Uma outra coisa que a gente poderia falar, por exemplo, até essa questão de gênero. Pensem comigo. Ah, não, mas embora eu tenha nascido homem, eu me sinto uma mulher. Vou dar um outro exemplo. Se eu me sentir um cachorro, isso faz de mim um cachorro? Vamos supor que hoje eu acordei, me sentindo um japonês de 2 metros de altura com olho verde. Eu sou um japonês de 2 metros de altura de olho verde? E mesmo que eu fizer força, eu vou virar? É uma questão de lógica. Não, mas eu me sinto assim, ok, mas você não é. É só você olhar. E, gente, isso daqui, eu sei que é uma coisa lógica. Mas quem estava aqui na conferência do ano passado, quando veio o reverendo Nilson, e ele passou um vídeo de um rapaz que foi numa universidade americana, uma das grandes universidades americanas, e aí ele começou a
a entrevistar as pessoas, ele diz o seguinte: olha, as pessoas são aquilo que elas são biologicamente, ou elas são o que elas se sentem ser. E aí as pessoas falavam assim: não, elas são o que eu me sinto, as pessoas se sentem ser. Aí pensa assim, um homem normal assim, ele fala: se eu falar para você que eu me sinto uma mulher, o que você tem a dizer? Ela: então, eu te considero uma mulher. Aí ele fala: então eu posso ir no banheiro feminino com você? Pode. E se eu falar para você que hoje eu acordei me sentindo uma mulher japonesa? Aí a pessoa fala: se você se sente uma mulher japonesa, quem sou eu para dizer que você não é? Gente, falta lógica. O meu ponto aqui é dizer o seguinte: quando a gente avalia as coisas de maneira lógica, sem pensar no sentimento, mas se pensar assim, é avaliar a coisa assim, só com a cabeça, não faz sentido. Uma outra coisa que a gente poderia colocar: ah não, mas se tem amor, é o que nossa cultura diz, né? Se tem amor, tá tudo certo. Ok, então se um homem ama uma criança, tá tudo certo? Tá tudo certo? Se um homem ama uma criança com um amor sexual, tá tudo certo? Ué, mas tem amor? Percebe como é um argumento frágil? Uma coisa que era até de certa forma comum, principalmente em ambientes rurais no passado, era a zoofilia. Sexo com animais. Tá tudo certo? Tem amor. Eu amo meu cachorrinho. Tá tudo certo? Percebe, gente, como é uma questão de lógica? Pode falar. Aí não é. Aí, aí é uma questão filosófica, é uma questão sociológica. Percebe, gente? E aqui é uma coisa importante, principalmente, mais uma vez, para aqueles que são jovens que estão aqui. A visão bíblica é a visão mais coerente que existe. Na escola, eles vão te tratar como uma pessoa burra que não estuda direito, mas na verdade não é isso. Essa é uma maneira de nos constranger a acreditar no que eles querem que a gente acredite. Pode falar. Tá tudo certo, né? Só que não é bem assim. E é fácil da gente rebater esse argumento. Deus é amor, é verdade, mas existem muitas manifestações de amor que são antinatural e são perversões do amor criado por Deus. Esse é o ponto. E o ponto é, a gente precisa ter muita sabedoria, né? Para lidar. E o que eu quero dizer aqui, gente, é o seguinte: nós precisamos estar bem fundamentados para dizer o seguinte: não, eu acredito nisso. A Bíblia diz. E quando a gente pensa de maneira lógica, é isso que faz sentido. Gente, vamos ser sinceros. Houve uma mudança na visão familiar no mundo nos últimos 50, 70, 100 anos. Na verdade, desde o movimento da revolução sexual da década de 60, foi ali que começou essa mudança que a gente vive toda hoje. E a pergunta é o seguinte: isso tem gerado famílias mais saudáveis e bem estruturadas? É só a gente olhar de maneira lógica para as coisas. Mas, no fim, o que as pessoas querem é poder fazer aquilo que não é correto, sem ninguém para falar para elas que elas estão erradas. E nós precisamos estar prontos para defender o que nós acreditamos. Então, o ponto nosso aqui é dizer o seguinte: olha, como que a gente lida com esse questionamento? A Bíblia tem ensinos para... Não, na verdade não. Na verdade é uma maneira diferente de você pensar, e eu quero mostrar para você que faz muito mais sentido do que a maneira como você pensa. E essa é a visão que a gente precisa ter da palavra do nosso Deus. Como lidar com a autoridade da Escritura em um mundo cético? É a gente saber trabalhar a autoridade da Bíblia, inclusive a partir da visão do nosso mundo, e mostrando como isso tem mais coerência do que qualquer outra coisa. Pode falar, Fábio.
E boa colocação, Fábio. Talvez você esteja aí e fale assim, mas por que eu preciso saber disso? Porque você tem filho. Porque é nossa missão passar o evangelho para as próximas gerações. Gente, eu não sei se vocês percebem isso. E eu preciso terminar minha aula, mas eu vou falar só mais isso. As igrejas históricas, elas estão envelhecendo e morrendo. E quando eu falo aqui igrejas históricas, eu estou falando das igrejas tradicionais, que estão no Brasil e estão no mundo, igreja presbiteriana, igreja batista. São igrejas que, de maneira geral, está sendo assim, ó, a geração que veio lá, que se converteu, década de 80, 90, essa geração cresceu, é crente, está na igreja e etc. Essa geração está envelhecendo, essa geração está morrendo. E os filhos dessa geração não estão na igreja. Infelizmente, isso é muito comum. Você ir em igrejas onde você tem... A igreja está cheia, mas está cheia de cabecinha branca. E amém, louvado seja Deus, pelos nossos irmãos mais velhos. Mas é nossa missão que a igreja tem as cabecinhas brancas, mas tem as cabecinhas pretas também. E tem as cabecinhas que acabou de nascer sem cabelo lá. E é nossa missão passar o evangelho para as próximas gerações. O que o Senhor nos confiou, a gente não pode esconder isso dos nossos filhos. Vocês lembram do livro de Juízes? Onde era a geração entrou na terra prometida sobre a liderança de Josué. E aí o texto vai dizer que foi passando as gerações e de repente tinha uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o livro de Juízes é o período mais terrível da história de Israel. Terrível. E sabe o que aconteceu ali? Sabe qual foi o gap? De uma geração para outra. Não passou. E é por isso que a gente tem que estar pronto. E por isso que a gente tem que falar dessas coisas. E por isso que a gente tem que pensar nessas coisas. E nós precisamos saber falar disso com os nossos filhos. Então, fica aí o desafio para nós como igreja e nós como pais. Porque esse é o papel nosso. Pode falar, Edu. Uma geração, vale ressaltar aqui. João Calvino, gente, era francês. O reformador que nós lemos até hoje com muito carinho. Há 15 dias atrás, foi colocado na Constituição francesa o direito ao aborto. E foi lá que tudo começou. Mas, em algum momento, teve um gap ali. Que não conseguiram passar para a próxima geração. E a gente está aqui. Então, gente, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Pode falar, minha irmã. Sim. E amém por isso. E meus irmãos, tá, fica aí o desafio. E o que eu quero enfatizar aqui é que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Que crer na Bíblia não é história da carochinha, não é coisa infantil, pelo contrário. É a coisa mais coerente que existe. E a gente precisa estar pronto para defender a nossa fé e passar isso pelas próximas gerações. Amém, gente? Podemos fechar nossa aula aqui? Vamos orar então, fechando o nosso tempo aqui juntos. Vou pedir para o Fábio, seminarista Fábio, orar por nós, por favor, meu irmão.